Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Ana Rodrigues. Nós vamos fazer agora a reflexão astrológica para esta primeira semana de fevereiro, de 2 a 8 de fevereiro de 2020. Vocês vão perceber que ao longo da semana nós temos alguns planetas mudando de signo e ainda uma semana bem instável. A gente tem um humor bastante oscilante e alguns dias que vão pedir bastante atenção no sentido do equilíbrio aqui dos eventos, mas vamos ver aqui no dia a dia como esta influência vai seguir, ok? Bom, levando em consideração que a nossa análise é de domingo a sábado, nós temos o primeiro dia aqui, dia 2 de fevereiro, onde eu coloquei o tema de inspiração e construção, porque nós vamos ter aqui já na madrugada mesmo, 1h11 da madrugada, a Lua chegando em um aspecto bastante harmonioso a Júpiter. Então, a gente vê aqui nesse mapa das 6 da manhã para o horário de Brasília, a Lua em 16 de Touro. Então, ela passou em 13 graus quando chegou ao aspecto exato nesse horário. Essa influência é extremamente harmoniosa e muito equilibrada, porque a gente fala de uma harmonia com um planeta benéfico, a natureza do aspecto é harmoniosa e tem uma característica de terra que é bem centrada. Se fosse assim um horário comercial, um dia útil da semana, seria uma influência muito propensa para negócios mesmo, com uma característica produtiva, elevando a capacidade de realização de coisas concretas, né? Mesmo Júpiter aqui não tendo muito poder em Capricórnio, essa característica de menos expansão, num sentido de esperança ou até de risco, né, acaba favorecendo para fortalecer os negócios mais centrados, mesmo que exijam um pouco mais de racionalidade, por exemplo. Então, para os temas ligados a questões materiais, ele é bem interessante, pensando no clima do humor geral. Depois, às 22h32, a gente tem a Lua chegando a um aspecto bastante harmonioso a Vênus, que é esse aqui. E em seguida, olha, às 23h24, ela vai chegar a um aspecto harmonioso a Saturno também. Então, esses três aspectos do domingo têm natureza boa, ele traz um clima inspirado para realizações de nível prático. Então, para temas que envolvam negociações, temas financeiros, investimentos, compras importantes, por exemplo, né? Porque essa característica ela proporciona as novidades num sentido equilibrado e ainda também de manutenção das coisas, então não incentiva o risco. Então vocês vão perceber que todo domingo ele é próspero, calmo, as coisas se desenrolam sem complicação, não tem uma natureza, não tem um tipo de humor assim muito levado a rupturas ou novidades exageradas, é dentro do que a gente vem trazendo dos dias anteriores, mas com uma tendência a ter domínio sobre o que acontece, né? Então é um domingo muito bom, eu vejo como uma experiência positiva aqui do domingo, os temas ligados a questões sentimentais no sentido de compromissos mesmo, é muito estável e cuidadosa, uma influência cuidadosa. Na questão, inclusive, artística ou artesanal, é trazer a inspiração para a realização em nível prático, então é colocar ideias em andamento mesmo, né? Colocar a mão na massa, como a gente diz no popular. E nos temas ligados às compras também, muito bom mesmo, tendo essa característica de não perder, né? Incentiva pouco o risco, mas incentiva também compras seguras, negócios seguros e por isso leva a possibilidade de lucros. Bom, já na segunda-feira, no dia 3 de fevereiro, a instabilidade e a falta de clareza reinam aqui durante o dia. Nós vamos ter às 8h18, ali na manhã, a Lua chegando a um aspecto muito desafiador a Mercúrio, que está no último grau de Aquário. Então, a Lua no último grau de Touro vai formar um aspecto a Mercúrio no último grau de Aquário. A influência de último grau, ela já é uma influência de tudo já aconteceu, né? O que tinha que acontecer ali naquele signo já aconteceu. E esse aspecto desafiador, ele é propenso mesmo às surpresas desagradáveis, né? As coisas que chegam em um clima instável, imprevisto, confuso também, porque logo em seguida, às 8h29, vejam, poucos minutos depois, a Lua entra em Gêmeos e um pouquinho depois ainda, 8h37, entra em Peixes. Então vocês percebem que dentro de poucos minutos essa instabilidade vai gerando um clima bem complicadinho. Esse momento ele não é nada legal para decisões. Então se vocês precisarem decidir coisas na segunda-feira, importantes ou não, melhor deixar para um outro momento. Amanhã está bem estável mesmo, então se puderem não agendar reuniões, eventos importantes, é bom.
E como a gente pega um horário da manhã bem início de dia útil, né, para nós que estamos aqui no Brasil, essa influência ela é propensa a complicações com trânsito, a complicações com notícias, a dificuldades na comunicação propriamente, né, a dificuldade em compreender o que o outro quer. Por isso que não é um bom momento, inclusive, para reuniões. Quem vai realizar provas, testes, entrevistas, por exemplo, durante esses momentos, vai precisar ter bastante atenção na maneira como se posiciona, porque é um clima realmente muito instável e leva a essas coisas desagradáveis, a esses imprevistos e comunicação truncada mesmo, né? Ela é bem confusa, mesmo sujeita à dificuldade de compreensão. Bom, mas aí às 19h01 é Vênus que a gente chega a um aspecto harmonioso a Saturno. Então a gente tem um espaço longo aqui, essa influência de Lua em quadratura com Mercúrio já vai ter diminuído bem. Bom, quando chegarmos ali na segunda, às 19 horas, é uma influência muito segura para compromissos. Tem uma característica realista com essa tendência a ser a Saturno aqui muito pesado, né? Mas como ele está no próprio signo, ele concentra mesmo. Só que a gente tem Vênus exaltada, totalmente inspirada, sentimental, bastante envolvente. Esse momento é muito bom, por exemplo, para definir compromissos, e não só compromissos de nível romântico, mas compromissos que envolvam compras, por exemplo, assinaturas de contratos de longo prazo, investimentos de longo prazo. E ela é totalmente adequada para, novamente, igual no domingo, trazer a inspiração para um plano de realidade. Quem usa a criatividade como um recurso de trabalho vai ter um momento muito bom para a realização desses temas criativos, né? Porque ao mesmo tempo que inspira, ele traz a habilidade da realização. E para compromissos ligados a temas sentimentais, afetivos, ele é sustentado, longo, bastante harmonioso mesmo, né? Bom, acho que a influência mais propensa, benéfica mesmo desse sexto, ela é material, compras importantes, definições de temas bons aqui, né? Ele dá uma segurança bastante interessante. Agora, no dia 4 de fevereiro, na terça-feira, nós vamos ter aqui as emoções no comando. O único dia, né? O único aspecto do dia é a Lua formando um trígono com o Sol, bem ali quase, né, no início da tarde, ali 13h20. E é um aspecto que acontece em signos de natureza masculina, que tem esse movimento de calor também, né? Então, essa questão de emoções, de expansividade, de vontade de se expressar, ela é bastante interessante para terça-feira, dia 4. Bom, é um dia que você pode usar, por exemplo, para expressar suas ideias, para ter uma descomplicação aqui em torno de como realizar, para fazer as coisas de uma maneira um pouco mais ágil. A Lua está em Gêmeos, não é um dos melhores posicionamentos em nível sentimental, emocional, porque Gêmeos é o 12º signo a partir de Câncer, e ele representa muita instabilidade emocional. Mas como vai formar um trígono com o Sol posicionado no signo de Aquário, isso vai favorecer muito ideias mesmo, né? Um teor de comunicação, de participação e até de envolvimento com assuntos mais globais. A natureza do aspecto é harmoniosa, então eu não penso muito em desafios e problemas que a gente tem a resolver, mas em campo aberto mesmo para expressar o que a gente tem tanto de sentimentos, né, como de impressões, de ideias, enfim, colocar, verbalizar mesmo aquilo que a gente tem como pensamento, tá? Bom, no dia 5, na quarta-feira, 5 de fevereiro, às 2h07 de madrugada, a Lua vai chegar a um aspecto de oposição a Marte. Então, eu até coloquei aqui, ó, exageros e falta de foco. Porque nós estamos com a Lua muito instável, muito ligada nessa coisa de novidades, de imprevistos. A natureza do aspecto é desafiadora e Marte está peregrino, né? Já disse para vocês já em semanas anteriores. Ele não tem dignidade aqui, não tem poder, como a gente diz. Nesse grau, não tem dignidade essencial. Alguém disse aqui que era engraçado quando eu falava, ele não tem dignidade, mas a dignidade é um termo astrológico, a dignidade é essencial. Então, tudo aqui está contra o clima do dia, e o que a gente tem é muita falta de foco, é muita ideia e falta de objetividade em realizar as coisas. Esse tipo de influência é extremamente instigada para o risco, então o que vocês vão precisar ter em mente é que dia 5 não é um dia para vocês tomarem o risco para as decisões importantes, para investimentos, para conversas importantes, para tudo mesmo, para qualquer tema. A tendência é a gente exagerar na verbalização,
na abertura do campo e na falta de foco é muito grande. Então a gente quer fazer de tudo um pouco, mas não faz nada legal. Então vocês vão precisar mesmo ter muita atenção nessa manhã, principalmente da quarta-feira, porque o clima ele é instável, agitado, propenso um pouquinho de agressividade, a coisas imediatas, é uma influência bem imediatista tem, então a gente fica bem instigado mesmo a querer fazer, arriscar e ir com tudo, sabe? Aquele impulso que dá, aquela energia que dá e até aquela coisa mais da ansiedade mesmo, querendo levar os assuntos, tá? Bom, o que acontece é que depois, no meio da manhã, às 11h17, a Lua vai chegar a um aspecto desafiador a Vênus. Esse é o momento que vocês devem evitar para as decisões afetivas, para compras, temas ligados à beleza, estética, para lidar, por exemplo, em assuntos que envolvam reconciliação ou conciliação também. Não é uma influência nada agradável. Principalmente para os temas que envolvam assuntos materiais, evitem esse momento. Quando eu digo assuntos materiais, não é só investimento bancário, por exemplo, uma compra. A tendência a perder a objetividade, gastar mais do que deve. Então, ela é uma influência muito descontrolada. Pega a Vênus exaltada, aqui mística, muito propensa a ver além do real, né? Está muito imaginativa e ainda o humor bem instável. Então, tem que evitar esse momento de qualquer natureza, né? Ele não é nada seguro mesmo. E depois a gente tem a Lua chegando a Câncer às 16h03 e depois, mais tarde, a Lua chegando a um aspecto harmonioso a Mercúrio. Então, amanhã é complicada, exagerada, sem objetividade nenhuma e depois, à tarde, vai ficando um pouco mais equilibrada, tá? Então, com a Lua formando um aspecto harmonioso a Mercúrio, depois que ela entrar em Câncer, apesar de a gente ter um clima mais afetivo, mais envolvente no teor emocional, ele inspira muita criatividade e facilita, inclusive, expressar, né, as emoções, coisas que envolvam, né, os temas que envolvam emoções e os sentimentos. E é uma influência que vai favorecer muito esse tema mais criativo. Agora, a gente, no dia 6, na quinta-feira, eu coloquei o tema como proteger, mas não impedir o progresso, porque a gente vai ter o primeiro aspecto do dia às 18h14, com a Lua formando um desafio aqui a Júpiter. Então, a Lua está em Câncer e Júpiter em Capricórnio, a Lua muito forte, Júpiter não está muito forte. E é interessante porque Júpiter tem exaltação aqui no signo da Lua, né, que é Câncer, só que a Lua aqui tem pouquíssima dignidade, tem pouca dignidade aqui no signo de Capricórnio. Bom, essa oposição, ela diz exatamente que a gente perde um pouquinho a ideia de esperança, de enxergar além, de abrir os horizontes, né? Ou até de confiar nas possibilidades, nas oportunidades e acaba se protegendo muito. Então, esse tipo de clima, numa influência mais desafiadora que a oposição, ele representa muitas vezes esse momento em que a gente quer proteger tanto para não perder as coisas, só que aí a gente acaba impedindo um pouco o progresso. Sabe quando a gente quer evitar problemas e se protege demais? Então é uma influência desse tipo. Agora, aqui a gente está falando de uma influência geral que para todos os temas, para todas, né, as áreas da vida, ela tem uma tônica, né? Mas também a gente pode levar isso num sentido muito forte de campo emocional. Então, é quando a gente se fecha emocionalmente, se protege emocionalmente por falta de segurança, por não confiar, por não enxergar os horizontes. Então, é uma influência que pede um pouquinho de atenção. Bom, no dia 7, que é sexta-feira, a gente tem a positividade vencendo a adversidade. Meio-dia e 43, a Lua vai formar um aspecto bastante desafiador a Saturno. É aquele aspecto que ela vem formando já há alguns meses quando passa por Câncer, né? Vai formar mais alguns enquanto Saturno estiver em Capricórnio. E é quando ela trava uma batalha que árdua com Saturno. Os dois muito fortes, né? Lua na própria casa, Saturno na própria casa. Essa é uma influência de oposições mesmo que a gente pode encontrar, mas nesse sentido de deixar a segurança bem instável mesmo. A gente se sente um pouco vulnerável emocionalmente. E a buscar muito nas coisas, nos eventos, essa segurança que falta. Então, ela tem uma característica um pouco carente, que para os temas emocionais afetivos necessita um pouquinho de atenção. Só que quando a gente fala de humor geral, ela representa exatamente o pessimismo, a dificuldade em se abrir para o mundo, para as possibilidades, né? Então, a gente está falando de Saturno aqui muito rígido, que acaba representando, às vezes, aquele paredão, que às vezes o paredão é uma situação, ou é uma pessoa se opondo
aos nossos interesses, às nossas situações. Então, é propensa realmente a entraves e batalhas um pouco árduas. Representa também algumas memórias dolorosas, né? Como tanto a Lua como Saturno, Lua no teor emocional ligando as memórias, mas Saturno ligando ao tempo. Essa oposição fala de memórias dolorosas, para não cutucar o passado, exatamente, né? Não mexer em coisas do passado, e não só nas memórias de teor emocional, mas em coisas de nível prático mesmo que estejam paradas. Às vezes situações da vida prática que você precisa resolver estão lá estagnadas, então aguenta um pouquinho mais. Mexendo nesse tipo de situação, a tendência a você encontrar problemas é muito elevada. Então, em todas as áreas da vida, essa influência é uma influência que pede muita atenção mesmo, né? Então, a gente está percebendo que ao longo da semana temos alguns aspectos um pouquinho complicados. Mas Vênus já vai chegar ao signo de Áries, então ela sai de um signo que dá um poder, uma característica inspirada, emotiva e criativa, e vai chegar a Áries, onde é o seu detrimento, seu exílio, porque ela rege exatamente o signo oposto. Essa chegada de Vênus em Áries acentua um pouco a competitividade em todos os temas de Áries. Não só competitividade, mas instiga um pouco a sensualidade. Áries é um signo de elemento fogo, né? Pertence à triplicidade do elemento fogo, então tem calor. Então, o que a gente pode perceber é vontade, desejo em fazer as coisas que instigam um pouco mais o risco de atingir objetivos, porque Vênus rege os nossos desejos. Ao mesmo tempo que ela acelera muito essa necessidade de atender aos desejos. Então a gente pode ter assim esse clima geral muito urgente de coisas que acontecem sem pensar, de pessoas que querem realizar as coisas imediatamente, mas nesse sentido de sexualidade, de sentimentos. É uma influência um pouquinho desagregada. Então, quer dizer, Vênus não perde o seu tema, que é o do desejo, das artes, do amor, por exemplo, mas vai cair em um território um pouco agressivo para ela. Então, a gente não tem mais aquela natureza inspirada, criativa, devocional que tinha com Vênus em Peixes, mas a gente tem o desejo, uma coisa mais competitiva mesmo, mais instigada para o risco, né? A vontade de se arriscar é um pouco maior, a coisa impaciente também para atender aos desejos também, para as compras também instiga um pouquinho o imediatismo, né? Acentua um pouco mais do risco. Mas por enquanto a gente está falando só do ingresso de Vênus em Áries. É lógico que entrando em Áries ela vai tanto receber como aplicar aspectos, então nesses momentos é que a gente vai precisar atenção. Mas conforme isso for acontecendo, a gente vai falando aqui nas reflexões. E às 19h45 a Lua vai chegar em Leão. Então olha que interessante, logo que a Lua chegar em Leão, ela já vai chegar também a um aspecto harmonioso a Vênus. E esse aspecto harmonioso já vai acontecer envolvendo signos de elemento fogo, né? E, então, é tudo isso que eu falei aqui de Vênus em Áries. Vocês vão ver, então, que a sexta-feira à noite é uma sexta-feira que tem um clima para curtir mesmo, né? Muito voltado para a diversão, passional, cheio de imediatismo, totalmente voltado para o prazer, né? É essa a ideia dessa Lua em trígono com Vênus. Mas você pode falar, mas eu não estou interessada em nada de nível romântico. Então você vai utilizar essa influência, vai perceber essa influência aqui de Lua trígono com Vênus, com essa coisa empolgante mesmo, eletrizante, né? Levada a querer atingir objetivos, sucesso e realizações. Ela acaba entrando, né, a Lua no território do Sol, e esse aspecto harmonioso com Vênus em Áries instiga mesmo essa coisa do curtir mesmo, né, do prazer. Ela é bem voltada para essa coisa aqui do prazer e da conquista, muito elevada mesmo esse tema de conquista. E depois nós temos o sábado, dia 8, que não tem aspecto nenhum no céu, aspecto exato, né? A gente percebe aqui que alguns aspectos estão formados aqui, mas são pelo orbe, né? Então a gente mantém esse clima de sexta-feira, percebam aqui que Vênus ainda aparece aqui no trígono com a Lua, então todo sábado tem uma característica muito forte para diversão, para entretenimento, para o romance. Para as compras merece um pouco de atenção, embora tenha um aspecto, a natureza do aspecto seja harmoniosa, mas envolve os planetas bem atirados, bem quentes mesmo, né? Bom, de qualquer maneira, essa influência ela instiga muito a tomada das iniciativas, tanto no tema emocional, afetivo, como também nas questões que envolvam dinheiro de qualquer maneira.
ela é inspirada se você, né, quiser tomar uma atitude mesmo decisiva sobre um determinado tema. Desde a sexta-noite essa influência vai favorecer, ok? Então, fechamos a semana aqui. Então, vocês perceberam que essa semana vem com alguns aspectos bastante desafiadores, uma semana que merece bastante atenção, ela é bem instável ainda. E temos Mercúrio entrando no território de exílio e queda dele, que é nada adequado aqui para comunicação, notícias, mídia. Então, fiquem atentos às fake news, a essa coisa de desviar o olhar para dos temas importantes para temas não importantes, porque então a mídia cai matando. E não só mídia, viu, pessoal? Porque como a gente tem compartilhamento de informações muito elevado por meio de redes sociais, esse período de Mercúrio em Peixes favorece exatamente essa troca bem fake mesmo, né? Com notícias falsas, confusas. Desde o nível pessoal até o nível global, a comunicação precisa de atenção. E também Vênus, que vai chegar no território de exílio. Então, essas duas mudanças de signos, né, para esses planetas não os levam para um território muito bom, mas ao contrário. Então, tanto comunicação, transportes, burocracias caem no território ruim, como o desejo, a parte monetária também. Então, para a questão monetária, principalmente nessas oscilações aqui que estão envolvendo o câmbio no Brasil, né, essa tendência de Vênus em Áries não é nada favorável, né? Ela, inclusive, é muito propensa às surpresas, às coisas que chegam de uma hora para outra, porque a característica repentina de Áries é bem marcante, então Vênus no exílio traz esse momento repentino também, tá bom? Mas é isso, então eu deixo um abraço forte para todos vocês e na semana que vem a gente volta para mais uma reflexão astrológica. Até mais!